Olá, queridos irmãos e irmãs. Todo mundo sabe que o livro de Apocalipse nos traz muitos símbolos, muitas simbologias e figuras de linguagem muito interessantes que nos trazem muita profundidade no estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos analisar uma que é muito interessante. Quando Jesus Cristo rompe um dos 7 selos, nós temos ali 30 minutos, meia hora de silêncio no céu. O que isso significa? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou conduzir você a estudar todo esse contexto dos 7 selos de Apocalipse e também essa meia hora de silêncio no céu. Quer aprender mais sobre isso? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: existe um texto bíblico que me deixa bem intrigado. É em Apocalipse, quando Jesus abre um dos selos e temos meia hora de silêncio no céu. O que significa esse tempo de 30 minutos de silêncio ali no céu? Pode me ajudar a entender melhor esse texto sobre o que ele está querendo dizer para nós? Muito obrigado, querido irmão, por ter enviado essa dúvida. Ela traz para a gente a oportunidade de entender um texto muito interessante aqui do Apocalipse e, claro, da gente crescer um pouquinho mais na palavra do Senhor. Você que me assiste também tem essa oportunidade. Aqui nos comentários tem um espaço livre para você. Você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida e ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Nosso objetivo é chegar a 1000 perguntas respondidas. Estamos caminhando aí próximo de 300 já para a honra e glória do nosso Senhor. Então, desde já, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir nesse vídeo. Isso nos ajuda muito a crescer o trabalho aqui nessa plataforma, ok? Texto na tela, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, ou seja, por 30 minutos, diz o texto de Apocalipse, o céu ficou silencioso. Por que o céu ficou silencioso? Qual foi o objetivo desse silêncio? Quais são as lições para nós agora nos nossos tempos? Você vai aprender tudo no vídeo de hoje. Mas você precisa entender uma coisa antes. Apocalipse, você bem sabe, não é um livro muito simples de entender. Por quê? Porque nele nós temos que entender simbologias, nós temos que entender simbologias utilizadas lá no Antigo Testamento e uma série de outras coisas interpretativas que são necessárias para uma compreensão correta do texto. É por isso que nós precisamos, antes de entender os 30 minutos, compreender um pouquinho do contexto. O que é esse selo? Por que Jesus abriu esse selo? Qual é a importância? Qual que é o objetivo disso? Vamos entender um pouquinho do contexto para que você possa então ter um aprendizado mais completo e profundo. Então nós vamos começar o nosso estudo falando um pouquinho desse contexto do silêncio de meia hora no céu. Então nesse momento você se inscreve aqui no canal. Se você ainda não faz parte desse trabalho, você está, como diz aqui na minha terra, marcando bobeira. Olha só, inscreva-se no canal, nos ajude a chegar a 500 mil inscritos. E em troca eu vou trazer para você estudos bíblicos todos os dias, às 15 horas aqui no nosso canal, para que você cresça cada dia mais no conhecimento. Então pode vir aqui no canal todos os dias que vai ter um vídeo novo ali para você, às 15 horas de segunda a sexta. Olha só, o contexto sobre a abertura dos 7 selos começa quando João visualiza na mão de Deus um livro, olha que interessante, escrito por dentro e por fora e também selado. Olha o que está em Apocalipse 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado. E talvez quando eu fale aqui para você em livro, você pense nos livros que a gente tem hoje em dia. Mas, obviamente, eles não existiam naquela época. O livro que ele está falando aqui, nesse texto, é o famoso rolo, ok? Antigamente era assim que se escrevia. E os selos são exatamente essas bolinhas que eu estou colocando aqui na tela, que serviam então para selar o livro, para que ele não fosse rompido, Só podia ser rompido pelo destinatário, por aquele que iria receber este livro. Então é um livro como esse que João está vendo na mão de Deus. E nessa visão, ninguém podia abrir esse livro selado, o que levou o apóstolo João a chorar copiosamente. Observe bem Apocalipse 5:4. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então observe que interessante. Esse livro tinha uma grande importância.
ali simbolicamente em Apocalipse. E João observa, ninguém se achava digno e ele chora. Mas então João é lembrado por um dos anciãos de que existe alguém sim digno de abrir esse livro. E esse alguém é quem? Jesus Cristo. Observe bem Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse, disse para João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Olha que interessante, Jesus venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A narrativa então, irmãos, segue com Jesus abrindo cada um dos selos que geram uma série de acontecimentos no mundo. Mas nós iremos focar nesse estudo na abertura do último selo, que é o 7º. Quando então Jesus abre esse 7º selo, olha o que acontece? O texto que nós acabamos de ler no começo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que o céu ficou silencioso por 30 minutos? Agora que você já sabe um pouco do contexto, nós passamos aqui então a te ensinar o que são esses 30 minutos. E nós temos, primeiramente aqui, a possibilidade de duas interpretações muito interessantes dentro desse texto de Apocalipse sobre essa meia hora de silêncio no céu. Eu vou te explicar a partir de agora. Vamos então para a primeira interpretação? A primeira interpretação vai dizer o seguinte, esses 30 minutos, eles indicam um tempo de êxtase, expectativa, admiração pela obra que Cristo estava realizando, pelo desenrolar dos acontecimentos que culminariam a segunda vinda de Jesus Cristo. Vou explicar isso tudo em detalhes para você. Mas antes, olha aqui na tela. Aqui é dentro do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Estão abertas as vagas para esse curso, onde você vai aprender comigo em vídeo aulas de Gênesis a Apocalipse. Com esse nível de detalhamento e muito mais, porque lá eu tenho mais tempo, aulas muito maiores, para que você conheça de fato, capítulo a capítulo, os versos da Bíblia e compreenda com um professor te ajudando. Isso faz sentido para você? Aqui no primeiro comentário tem um link para que você vá lá e observe os detalhes desse curso e veja se você gosta. Se você gostar, se inscreva, faça pelo menos um mês e veja se não vai ser bênção para a sua vida. Irmãos, então vamos lá. Essa meia hora de silêncio ali no céu, dentro dessa primeira interpretação, o céu está em êxtase diante do cumprimento da palavra de Deus, ou seja, da chegada, da possibilidade ali da chegada da segunda vinda de Cristo. As coisas estão acontecendo, estão se desenrolando. Seria algo como um tempo de admiração, de expectativa, de atenção de todas as criaturas celestes de Deus diante do ponto mais importante da história que estava se desenrolando, que é a proximidade da segunda vinda de Jesus e o seu juízo final. Nós temos uma outra parte da Bíblia, um dado interessante, um versículo, um registro semelhante a respeito desse tipo de silêncio. Veja como que o profeta fala sobre esta presença viva de Deus governando a história. Observe Abacuque 2, versículo 20, que diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A ideia aqui nesse texto é justamente que diante da soberania de Deus, do governo de Deus, do poder de Deus, todo mundo se cala, todo mundo observa, todo mundo contempla essa grandeza do Senhor, fazendo com que a sua vontade aconteça. E talvez tenhamos então nessa primeira interpretação, dentro desses 30 minutos de silêncio no céu, exatamente essa ideia. Todos se calam diante da presença viva de Deus e do desenrolar de seu plano. Todos estão focados, observando o que está para acontecer. Porque o silêncio nos ajuda então a focar, nos ajuda então a observar de uma forma com mais qualidade. Por exemplo, quando você está estudando, se você tem muitos barulhos ao seu redor, isso atrapalha o seu foco. Agora, quando você tem um local bem silencioso para que você se concentre, você consegue observar ali o seu estudo de uma forma mais profunda. A ideia seria mais ou menos essa nessa interpretação inicial. Segunda interpretação, que eu acho a mais linda de todas. O silêncio de 30 minutos no céu é para receber as orações dos santos. Olha isso que interessante. Talvez você nunca tenha visto esta interpretação, que é maravilhosa. Esse silêncio, então, de 30 minutos, nessa segunda interpretação, indica que os santos
estavam orando a Deus e as orações deles estavam sendo ouvidas e recebidas pelo Senhor com toda a atenção. Daí esse silêncio total, representando algo importante que estava acontecendo, um foco total de Deus para receber tudo aquilo que os santos estavam direcionando até ele. E onde está isso, presbítero? Ali mesmo no contexto do capítulo 8, do versículo 1 que a gente leu. Agora nós vamos ler o versículo 4, Apocalipse 8:4. E da mão do anjo subiu, preste bem atenção, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, ou seja, juntamente com essa fumaça do incenso, as orações dos santos. Eu vou explicar esse versículo em detalhes para você. Primeiro temos que lembrar que santos aqui são servos de Deus que estão intercedendo ao Senhor, que estão buscando a face do Senhor, que estão orando, clamando, colocando seus joelhos no chão dia após dia. Não são aqui a ideia daqueles santos canonizados, daquelas imagens de pessoas, não tem nada a ver. Santo aqui nesse contexto é qualquer servo de Deus que recebeu o Senhor Jesus em seu coração. O Senhor, diz o texto, que ele recebe essas orações. Ele as responde derramando juízo sobre a terra, e isso é feito na sequência desse texto. Quando você pode observar que as 7 trombetas, então, passam a ser tocadas, desencadeando uma série de acontecimentos que lá na frente culminam com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E é importante também você lembrar aqui que lá no Velho Testamento, o incenso que é mencionado ali, queimado lá no tabernáculo e no templo, representavam as orações dos servos de Deus sendo aceitas na presença do Senhor e subindo até ele. Olha que exemplo interessantíssimo do Salmo 141, versículo 2. Eu vou colocar ele aqui na tradução da Bíblia Viva, que nos ajuda a enxergar melhor a informação. Olha só, diz o salmista, que a minha oração com mãos levantadas seja como, observe que ele está fazendo uma comparação, o incenso perfumado queimado pelos sacerdotes no templo e como a oferta feita na hora do pôr do sol. Então lá no Antigo Testamento essa figura é muito viva do incenso que era queimado ali no santo lugar dentro do tabernáculo, e ele era então, a fumacinha ela subia como ali um exemplo, como ali uma figura da oração dos santos. E em Apocalipse ela é utilizada novamente para trazer essa ideia para a gente. Os santos estão orando, o silêncio é feito e Deus ouve essas orações e Deus as responde, trazendo juízo sobre a terra que culmina na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, queridos, quando nós olhamos para essas duas interpretações, qualquer uma delas nos indica algo fascinante. O que indica? O céu está vivo, atento, os acontecimentos estão se desenrolando e o dia da vinda de Cristo está se aproximando e os servos de Deus continuam orando a Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que tem a história em suas mãos, e todos ficam emudecidos diante da sua presença, diante do seu poder e diante da sua grandeza. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. E talvez você esteja se perguntando aqui para fechar, presbítero, qual é a interpretação que você acha mais correta? Olha, queridos, eu já cheguei a pensar que as duas interpretações podem ser possíveis aqui, né? O êxtase e Jesus recebendo, Deus recebendo ali as orações dos santos. Mas eu vou ser bem sincero para você, se eu tivesse que escolher uma, a segunda interpretação ela é muito mais forte para mim diante do contexto, né? Porque fala realmente ali que após o silêncio de meia hora, a gente vê essa figura ali das orações sendo recebidas com a fumaça do incenso, né? Então essa interpretação é a minha favorita. Espero que tenha gostado do estudo de hoje, que é bem interessante. Se você quiser mais estudos de Apocalipse, coloca aí nos comentários. Eu gosto muito de trazer. São estudos mais longos, mais difíceis, né? Muita gente não assiste até o final, mas se você gostar, eu faço para você. Pode colocar aí nos comentários. Se tiver bastante gente, eu faço novos para você, tá bom? Deixo mais vídeos aqui para você estudar, para você crescer no conhecimento. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.